Essa história aconteceu na minha família. A minha avó paterna faleceu de uma doença que com certeza você já ouviu falar, o mal de Alzheimer. A mesma forma que ela, mais de 1 milhão de brasileiros têm essa doença, segundo o Ministério da Saúde. E, gente, como eu disse, essa doença é difícil não só para quem tem, mas para quem convive, para os familiares, para quem cuida de alguém com Alzheimer. Tá aqui ao vivo com a gente o Dr. Rafael Castilhos, que é especialista em neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vai nos ajudar agora a entender mais sobre essa doença, que é sim uma doença muito triste, mas é importante a gente falar. Doutor, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Conexão RS. Queria começar lhe perguntando, doutor, o que acontece, né, no nosso cérebro que um dado momento, como eu trouxe aqui o meu relato pessoal, a pessoa começa a esquecer do nome de alguém, a pessoa não vê uma placa de um carro, quer dizer, parece que literalmente do nada a doença começa a dar sinais. O que o Alzheimer faz lá dentro da nossa cabeça? Muito boa tarde para você. Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite para falar sobre doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, o que acontece é que algumas áreas do cérebro começam a lentamente neurodegenerar, né? Então, existe uma morte de neurônios na doença de Alzheimer numa área específica chamada hipocampo, que é a área responsável pela nossa memória. Então, é comum que a doença de Alzheimer comece, de fato, com perda de memória, e essa doença progride lentamente, né? E essa morte neuronal se espalha para outras áreas do cérebro e, e as dificuldades rotineiras começam a aumentar progressivamente. Então, é uma doença que a gente chama de neurodegenerativa. A gente tem, doutor, conforme ali os dados, né, do Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de brasileiros que atualmente têm essa doença. Eu lhe pergunto, esse número, levando em conta toda a nossa população, inclusive a nossa população idosa, porque a gente sabe que ela acaba ali se manifestando mais na cidade avançada, é um número alto, doutor, não é? E o que leva à questão do Alzheimer? Eu sei que tem um fator genético importante, mas quais são os outros fatores que podem aí fazer com que a doença apareça? Com Alzheimer, acho que é importante também a gente diferenciar o que é a diferença entre Alzheimer e demência, certo? São duas palavras que eventualmente se usam de forma como sinônimos, né? Demência é a perda cognitiva que leva à incapacidade, né? Uma perda cognitiva e que leva e que faz com que a pessoa deixe de fazer algumas atividades que antes conseguia fazer. Isso é uma demência, e demência tem várias causas. A causa principal de demência é a doença de Alzheimer. Então, todo Alzheimer é uma causa de demência, mas nem toda a demência é causada por doença de Alzheimer, certo? Essa é uma diferenciação importante. Alzheimer é uma causa comum de demência. A gente, a partir dos 60 anos, mais ou menos 5% das pessoas têm doença de Alzheimer. É uma causa muito comum e é uma doença muito prevalente, muito frequente, né? A gente não sabe exatamente ainda a causa da doença de Alzheimer. Existem fatores genéticos envolvidos, certamente. Alzheimer exclusivamente genético é mais raro, mas pode acontecer. Mas, em geral, não é exclusivamente genético. Existem muitos fatores de risco para a doença de Alzheimer e para as demências em geral, que a gente chama isso de fatores de risco modificáveis, ou seja, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, falta de exercício físico, perda auditiva, todos são fatores de risco para as demências e também para a doença de Alzheimer. Então, o que eu quero dizer é que uma parte das demências e também doença de Alzheimer, ela pode ser evitável, né? Ou seja, tem um componente de prevenção importante assim nesse conjunto de doenças, né?
É importante, doutor, que o senhor diga isso, porque muitas vezes, né, eu até pensava isso também em relação ali ao meu pai, conforme foi ficando com a idade mais avançada, a gente pensa que por ser genético, quer dizer, não há outra escapatória, com certeza também terá a mesma doença. Mas aí você traz esse olhar de, sim, de fato está ali no gene, está no DNA, mas sabendo dessa predisposição, com hábitos, com o estilo de vida, a pessoa pode mudar esse cenário. Então, é isso também, doutor? Não é um determinante, digamos assim, o fator genético. Isso, na doença de Alzheimer, o fator genético não é determinante, por exemplo. Doença de Alzheimer é comum. Então, por exemplo, isso significa que é comum ter uma história familiar de doença de Alzheimer. Por exemplo, é comum ter um tio, uma tia, um avô, uma avó, às vezes a mãe e o pai com doença de Alzheimer. Isso é comum. Isso não significa que a pessoa que tem essa história familiar vai ter Alzheimer necessariamente. Existe essa hereditariedade existe, mas os fatores não genéticos são tão, às vezes, ou mais importantes para o desenvolvimento das demências e para a doença de Alzheimer em particular. Então, controlar esses fatores de risco, de fato, são importantes. Existem vários estudos mostrando que controlar, de fato, os fatores de risco pode evitar o desenvolvimento de declínio cognitivo. Perfeito. Quais são os sinais, doutor, além da perda da memória, que acho que é o mais conhecido, né, gente, por todos? Quais são os outros sinais da doença de Alzheimer? E aí, aqueles sinais bem iniciais que já devem colocar ali a família em alerta? Então, existem dificuldades que são progressivas, além da perda de memória. Por exemplo, dificuldade de realizar atividades em que a pessoa conseguia. Por exemplo, uma das queixas mais comuns é a dificuldade de controlar a sua vida financeira. Então, a pessoa começa a esquecer as contas, começa a ter dificuldade, gasta excessivamente ou se atrapalha com os gastos, se atrapalha com o cartão. E essas dificuldades não acontecem só uma vez ou outra. Elas são progressivas, aumentam de frequência, aumentam de intensidade. Outra coisa importante é a dificuldade de, eventualmente, de orientação no tempo. Então, por exemplo, a pessoa consegue, a pessoa tem dificuldade de saber qual é o dia da semana, eventualmente tem dificuldade de saber o que começou antes ou depois. Então, a orientação no tempo, que começa a ser, eventualmente, no começo muito leve, mas começa a intensificar depois. Isso é um outro sinal importante inicial, além da perda de memória. Mas, de fato, no Alzheimer, a perda de memória é o sintoma mais comum, o inicial mais comum. Então, a pessoa ela faz perguntas repetidas, ela pergunta uma coisa, depois pergunta 10 minutos depois, pergunta de novo. Ela esquece compromissos, ela esquece eventos, ela esquece detalhes de algum evento importante. Por exemplo, teve uma festa de casamento há uma semana atrás, há 15 dias atrás. A pessoa sabe que foi na festa de casamento, mas ela esquece detalhes. Ela não sabe o que comeu, ela não sabe quem estava lá, com quem ela conversou. Então, esses sinais são sinais bem importantes. E o mais importante, não é uma coisa que acontece de vez em quando. A doença de Alzheimer e as demências são neurodegenerativas. Elas se instalam e começam progressivamente a piorar, piorar, piorar. Esse é um aspecto importante. E a gente sabe, doutor, o quanto é importante também, né, que essas pessoas tenham uma rede de apoio, tenham ali enfermeiros, terapeutas ocupacionais, cuidadores. E aí eu acho, doutor, e até esse é um dos pontos da nossa entrevista, o quanto a comunicação com essa pessoa é importante. Quer dizer, talvez lembrá-la, que nem isso que você falou, lembrá-la das coisas, do que já passou, de pontos importantes. Então, assim, qual é a instrução, doutor, que você daria para quem cuida dessas pessoas, não só os profissionais, como eu acabei de citar, mas também para os familiares. Talvez alguém que está nos acompanhando agora, tem alguém na família que infelizmente está enfrentando essa doença. O que o senhor diria para essas pessoas para dar esse suporte para essa pessoa que está com a doença? Bom, isso é fundamental, né? Porque é importante que a gente saiba que o paciente que tem uma demência, que tem Alzheimer, as dificuldades que ele está tendo não são de propósito, ele não se confunde de propósito.
Ele tem uma doença que, de fato, leva a essas dificuldades, aos erros, às confusões, né? Então, sempre tratar o paciente com o máximo respeito e compreensão. Esse é o ponto mais importante, né? Falar de um jeito respeitoso, não corrigir excessivamente, por exemplo, não ficar dizendo, como você errou, tenta fazer direito. Ele não vai conseguir só porque a gente vai falar, a gente vai dizer que tem que fazer certo, né? Então, não corrigir, não mostrar que ele está errado, mas tentar compreender. Eventualmente, o paciente com Alzheimer e com demências e com outros tipos de demência tem agressividade, tem agitações, tentar ser compreensivo, não confrontar. Então, esse é o ponto importante, não confrontar, não bater de frente, isso só piora o comportamento, tá? Outra coisa importante, os familiares, os cuidadores sempre precisam de ajuda. Então, né, são pessoas que estão cuidando de pacientes com uma doença neurodegenerativa, em geral, sofrem muito. Então, eu sempre oriento assim para os cuidadores que eles também precisam de cuidado e precisam de ajuda e, eventualmente, orientação de como melhor se portar, né? E para que o cuidado fique melhor, fique mais humano, de fato, assim, né? E aí, doutor, quando a gente fala de Alzheimer e de outras doenças também, que são muito sofridas, como o câncer, por exemplo, é inevitável aquela pergunta, né? A gente já tem, doutor, uma possibilidade de cura ou mesmo uma medicação que traga ali para aquele paciente uma vida mais próxima do que ele tinha até então? O que a gente tem nesse sentido? Então, para a doença de Alzheimer, existem alguns medicamentos que se usa para controle de sintomas, predominantemente. Então, existe algumas drogas, como rivastigmina, como donepezila, como galantamina, como memantina. São drogas que existem já no mercado há muitos anos e que melhoram os sintomas, não de forma muito grande, mas ajudam de uma certa forma. E é o que, de fato, a gente usa. Para a doença de Alzheimer especificamente, existem algumas drogas novas que ainda não tem no Brasil. A gente chama essas drogas de anti-amiloide. São drogas que estão aprovadas nos Estados Unidos. Talvez no futuro venham para o Brasil, mas elas têm alguma função, elas têm um benefício. São drogas muito caras que têm também muitos efeitos adversos. Então, são drogas com alguma polêmica no seu uso, assim. Então, eu diria que o tratamento da doença de Alzheimer está evoluindo e talvez no futuro a gente tenha drogas de fato mais efetivas, com não tantos efeitos adversos. Então, eu diria que a Alzheimer é uma das doenças mais estudadas, né? Porque é de fato muito prevalente, causa muito sofrimento. Então, eu diria que eu estou bem otimista de que talvez no futuro a gente tenha drogas de fato mais efetivas para que faça com que a doença evolua de forma mais lenta. Isso a gente não tem ainda. Isso, né? Esse é o esforço, né? Esse é o esforço. Com certeza. Doutor Rafael Castilhos, especialista em neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. E eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigada. Gente, intervalinho bem rápido, com imagens agora ao vivo de Canoas, onde chove, viu? Tá chovendo bastante aqui na região metropolitana. A gente tá vendo aí a BR-116, ali na altura do Parque Shopping. O intervalo é bem rápido e a gente volta em instantes.